ver no seu olhar a tristeza toma conta de você. A gente que está de fora, se olhando, dá pra perceber que você está sorrindo, mas por dentro está chorando. Sua dor está visível, não precisa nem falar. Use a sua dor pra se aproximar de Jesus. Não desista agora, não negue a sua cruz. A figueira não floresceu e nem por isso você morreu. Olha você aqui, adorando a Deus. Use a sua dor pra se aproximar de Jesus. Não desista agora, não negue a sua cruz. A figueira não floresceu e nem por isso você morreu. Olha você aqui, adorando a Chorando, mas adorando, sofrendo, mas adorando, mesmo angustiado, entristecido. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus nessa manhã. Muito bom dia a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando oficialmente mais um trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina, bem no coração da cidade. Desde já, gostaria de agradecer ao Senhor Jesus por esse momento, por essa dádiva, por essa cortesia a qual o Senhor nos concede, com a sua infinita misericórdia, de nos presentear nesta manhã, poder estar aqui neste lugar para apresentar o Evangelho de Cristo Jesus ao seu coração, à sua pessoa. Queridos, eu quero abrir o convite a todos que estão à minha volta a se aproximarem para ouvir o Evangelho. A Bíblia diz que se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçais os vossos corações. Se hoje você tiver a oportunidade de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus, não endureça o seu coração, não resista, mas que você possa dar atenção, que você venha abrir os seus ouvidos para ouvir o Evangelho de Jesus. Por mais que talvez possa ter momentos da ministração, que nós iremos ministrar, se assim for a vontade de Deus, e talvez tenha algo que durante a ministração a gente venha comentar, não endureçais os vossos corações, não se ofenda com a palavra. A Bíblia diz que o filho sábio, ele aceita a repreensão do pai, mas o insensato despreza. Então vamos ser os filhos sábios e aceitar o que o Senhor tem para nós nessa manhã. O Espírito de Deus, ele está presente aqui, porque a palavra de Deus diz, ela afirma que o Senhor Jesus, ele vela pela sua palavra, e ele faz que venha cumprir na vida daquela pessoa que está crendo. Daquela pessoa que está crendo, ela está com a sua fé em alta. Amém, meus amados? Então está aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus
é a palavra do homem? Ela é a palavra do homem? Não é a palavra do homem. Ela é a palavra de Deus. Ela sempre será a palavra de Deus. Então está aqui a palavra de Deus. E nós iremos meditar no Evangelho de Jesus Cristo segundo o autor João. O apóstolo João, a qual escreveu esta carta, né? No capítulo 20, versículo 19. Nós vamos meditar nessa palavra. Mas antes de tudo, vamos orar a Deus. Vamos já agradecer o Senhor por Deus ter nos dado a dádiva da vida, nos presentear hoje com saúde, com vida. Vamos agradecer o Senhor. Ah, mas eu não orei hoje, então você vai ter a oportunidade de orar agora, juntamente comigo. Ah, mas pregador, eu estou um pouco ansioso, estou um pouco inquieto, tem alguns problemas que eu preciso resolver. Você vai resolver, só que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de tudo, nós devemos buscar o Senhor, porque possa ser que você vá resolver os seus problemas, mas você está nervoso, está nervosa, está desconcentrado, está desconcentrada e acaba fazendo besteira. Então é melhor você vir aqui, ouvir a palavra de Deus, ver o que Deus tem para você, antes de tomar qualquer iniciativa ou qualquer atitude. É o mais sensato fazer, o mais sábio fazer. Vamos lá, então vamos agradecer o Senhor. Feche os seus olhos, aonde você estiver. Se você não quiser fechar os seus olhos, pegue e ligue os seus pensamentos a Deus. E nessa hora o Espírito de Deus está aqui presente. Tudo pode acontecer. Não descarte isso. Tudo pode acontecer. Coisas boas podem acontecer, porque nós estamos buscando o Senhor. Você não parou aqui à toa, você não chegou aqui à toa, você não está passando aqui à toa. Deus permitiu que você estivesse nessa manhã aqui, para você ser presenteado com a palavra dele, para você sair daqui estimulado, para você sair aqui com as suas convicções fortes a respeito dele. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós iniciamos esse trabalho em teu nome, Pai. Eu peço carecidamente, Senhor, que o Senhor venha estar presente, que o Senhor possa estar atuando aqui neste lugar, Pai. Que o Senhor venha pacificar o ambiente, Pai. Que todo o império das trevas nessas horas seja amarrado, Senhor. Se existe alguma entidade maligna, se existe algum demônio, Senhor, perturbando a vida de uma pessoa, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor livre essa pessoa dessa hora, Pai, das amarras de Satanás. Se existe algum impedimento da pessoa ouvir a Tua palavra, Senhor, que essa barreira venha cair por terra no nome de Jesus. Se existe algo que impeça, que está impedindo, Senhor, a alegria dessa pessoa, Senhor, neste momento, isso seja quebrado, despedaçado, desmiuçado, Senhor, no nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, possa ir de encontro a essa pessoa que se encontra aflita, que o Seu Espírito venha nos consolar nesta manhã. E que o Senhor possa falar livremente: eis aqui minha vida diante de Ti, Pai. Que o Senhor possa nos usar como instrumento de justiça, para que a Tua glória seja manifestada aqui neste lugar, Pai, nesta hora. Nós Te agradecemos e bendizemos, nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por hoje o Senhor nos dar vida, nos dar saúde, e que o Senhor permitisse que a gente estivesse aqui neste lugar para falar a Tua palavra aos moradores de Londrina, Pai, e região. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que o Espírito de Deus nos leva nesta manhã está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 19. Eu estava ali com a Bíblia e perguntei a Deus: Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer dizer? Que não seja mais o Diego, mas que seja o Seu Espírito. O Seu Espírito possa se expressar, nos utilizando os nossos lábios, e fale fortemente com os moradores de Londrina e região.
Daí o Espírito de Deus me trouxe aqui na carta de João, no Evangelho de João, capítulo 20, 19. Então vamos meditar o que diz as Escrituras, vamos lê-la, vamos ler, né, ela nesta manhã aqui neste lugar. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, ou melhor dizendo, fechadas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Então, nesta altura, Jesus já havia sido crucificado e tinha iniciado uma grande perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seus apóstolos e discípulos, aqueles a qual os seguiam. E eles estavam, né, ali com medo da repercussão, estavam ali aflitos, né, por conta desse acontecimento. E eles foram até um determinado lugar, onde se reuniram e fecharam as portas, com medo da represária dos judeus. E quando eles menos esperavam, quando ali eles estavam reunidos, surgiu Jesus. Jesus se compareceu no meio deles. O que nós podemos pegar com este pequeno trecho? Quem sabe o inimigo das nossas almas tem tentado te intimidar. Ou quem sabe alguém tem se levantado contra você e tem tentado te intimidar. Alguma pessoa que está sendo manipulada, enganada, agenciada pelas forças de Satanás, não tem sido instrumento de Deus, mas instrumento da iniquidade, tem se levantado contra a sua vida e contra a sua chamada, contra aquilo que Deus tem a realizar em sua vida. O inimigo, ele sempre irá nos perseguir. Ele não cessa os seus ataques. Em momento algum ele cessa. E quem sabe, por conta dessas repercussões, você tem se sentido intimidado. Você tem ficado amedrontado com coisas que possam acontecer com você, como no caso dos discípulos. Havia os judeus, havia uma pessoa em si, havia um grupo em si, que estavam tentando intimidá-los. E os discípulos representam a igreja do Senhor. São os seguidores, são os fiéis, são os remanescentes, são a semente que Jesus deixou para mudar este mundo, para mudar pessoas. São as testemunhas ocular que presenciou, que esteve presente, que atentamente viu toda essa trajetória de Jesus. E Jesus o confiou nessas pessoas, para que dali por diante elas viessem testemunhar aquilo que elas presenciou. Só que o inimigo, sabendo disso,
agora investe contra a vida dessas pessoas. Então, o inimigo conhece o seu potencial. O inimigo sabe que você é uma arma poderosa para destruir as trevas. E é por isso que muitas vezes acontecem coisas inusitadas. Coisas que muitas das vezes te surpreende. Coisas que você não consegue descrever. Coisas que acontecem em um instante, em um estalar de dedo. E muitas das vezes você se sente intimidado, amedrontado. O medo faz você se tornar uma pessoa incapaz. Ele te paralisa. Ele consegue te mobilizar. E aqui, quando os discípulos estavam sentindo esses sintomas, quando eles estavam sentindo essa opressão, quem compareceu no meio deles? Jesus. E quem sabe você esteja passando por essa situação. Quem sabe você esteja trancado num quarto ou numa sala de um edifício com medo de tudo. Ou quem sabe você simplesmente pegou e disse nessa manhã: hoje eu vou sair. Eu vou sair desse cativeiro a qual estou passando. E vou arriscar ver a luz do dia. E você agora está sendo surpreendido pela palavra de Deus. Você está sendo agora surpreendido pela palavra de Deus e surpreendido pelo texto a qual nós estamos meditando. Um texto que condiz com a realidade a qual você está passando. O Espírito de Deus está falando com você nesta manhã. Aqui os discípulos estavam apreensivos, esperando pelo mal. A qualquer momento, os judeus poderiam invadir o lugar onde eles cerraram a porta. A qualquer momento, eles seriam surpreendidos, quem sabe, pela multidão, como unânime contra eles. A multidão se reúne em um só homem, e ali caçando agora os discípulos, perseguindo a igreja de Jesus. E hoje não é diferente. Hoje também continua desta forma. Eu estava vendo uma notícia que um pastor americano, norte-americano, ele foi morto na frente da mulher e do filho, porque ele estava pregando o evangelho. Então pregar hoje o evangelho é um dos maiores desafios. Jesus chama a gente sempre por desafio. Paulo, ele diz que ele não tem a sua vida por preciosa, contanto que ele faça a vontade de Deus, isso para ele é o suficiente. Então é um desafio hoje você ouvir e dar crédito, dar atenção a esse chamado e corresponder. Porque hoje muitas pessoas estão intimidadas. Eu não vou arriscar minha cabeça. Eu não vou passar por esse carão, por essa vergonha. Mas as práticas do pecado é mais vergonhoso ainda. Não é vergonha você falar de Jesus. Bom se fosse que muitas pessoas atendesse o seu chamado e estivesse como eu aqui pregando o evangelho. A nossa Londrina seria uma cidade muito abençoada. Muito abençoada. As pessoas se sentiriam mais felizes. É bom você poder fazer o bem, realizar o bem.
E aquela pessoa, quando sabe que é necessário fazer o bem e ela não faz o bem, ela está cometendo o pecado. Então hoje nessa manhã o Senhor Jesus nos adverte, está advertindo, para que todos nós possamos se mobilizar sobre a sua causa e fazer algo em prol do reino de Deus. Nós não podemos se sentir intimidado, amedrontado. Como os discípulos aqui estavam, fecharam as portas e ficaram por ali. Deus não quer isso para nenhum de nós. Deus quer que a igreja venha avançar. Deus quer que cada um de nós possa estar em vários lugares anunciando as boas novas de Jesus. Então, se você está sentindo isso dentro do seu coração, ora a Deus, peça ajuda do Espírito Santo de Deus, peça ajuda a Jesus Cristo. Senhor, me liberta desses sentimentos que trago comigo. Que a vontade de servir o Senhor seja maior do que tudo isso que eu estou sentindo. E quando tudo parecia se voltar contra os discípulos, quem que aparece? Jesus no meio deles. Então, quando você pensar que a sua vida não tem mais solução, que tudo acabou, lembre-se que o Senhor sempre está perto de nós. Jesus deixou seus discípulos daquela maneira, amedrontados, com medo. Jesus ignorou eles. Jesus não fez caso nenhum deles. Pelo contrário, Jesus compareceu no meio deles. Jesus, quando ele entra numa situação, numa causa, ele entra para resolver. Dependente do que você tenha ou esteja passando, ele vai entrar para trazer a solução do problema, para reorganizar, para trazer o equilíbrio, para pacificar. Então ele entra já com autoridade sobre aquilo que esteja maior do que você, aquilo que torna você incapaz de resolver, que tem certas coisas que somente é para o Senhor, não é para você. Você está sendo consumido por esse problema. Você está sendo afetado por este problema. Doenças estão aparecendo por conta deste problema. Você perdeu a sua paz. Você não tem mais a paz. Você anda deturbado, perturbado, atribulado, e não sabe mais o que fazer. Mas a Bíblia nos mostra que nós devemos entregar nossa vida a Jesus e confiar nele, e as demais coisas ele vai fazer. Você tem feito isso? Você tem entregado a sua vida a Jesus? Ou você está pensando ainda? Ou você está com dúvida ainda a respeito de Jesus? Ele já provou que ele é uma pessoa confiável. É como se fosse um relacionamento. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, você não vai chegando entregando o seu sentimento para essa pessoa. Primeiro precisa do processo de conhecimento. Você precisa ver as atitudes dessas pessoas, ou da pessoa em si. Aquilo que ela demonstrar, isso vai definir. Isso vai te trazer a certeza, a convicção. Se ela apresentar um outro tipo de comportamento, você não vai entregar seus sentimentos. E Jesus já demonstrou o quanto ele ama cada um de nós, morrendo em nosso lugar. Você acha que aquela cruz era dele? Não era dele. Aquela cruz poderia ser de Barrabás. Aquela cruz poderia ser minha e sua.
Porque se Jesus morreu pela humanidade, ele morreu por todos nós. Ah, mas o pregador, eu sou isso, eu sou aquilo. Jesus não quer saber o que você é. Ele conhece você muito mais do que você. O que importa é a decisão que nós tomamos. Se hoje eu tomar uma decisão, a minha vida vai mudar. Os vícios vão embora, os desejos carnais vão embora, a mente voltada só para as obras do mal vai desaparecer. Todo tipo de pensamento obscuro, maligno, porque Jesus vai entrar no nosso coração. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Querido, olha que interessante essa passagem, vamos meditar. Eis que estou à porta e bato. Quem que está batendo na porta? Jesus. Agora, o que seria essa porta? É o nosso coração, onde está agregado todos os nossos sentimentos. Então, Jesus, através do Espírito Santo de Deus, está batendo na porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele está perguntando, se alguém dentre a multidão ouvir a minha voz, eu entrarei. Ele vai entrar na onde? Em nosso coração. Cearei com ele. Quer dizer, essa parte de cear, ele irá nos alimentar. Alimentar por conta do quê? Pela comida? Não. Pela palavra de Deus. Porque Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quer dizer, ele vai alimentar o nosso homem espiritual. Não é o homem físico, mas é a nossa alma, o nosso espírito. Cearei com ele e ele irá cear comigo. Então Jesus, ele está aqui tentando o quê? Entrar em nossos corações. Só que o que nós precisamos fazer? Dar ouvido à voz de Deus. Não ignorar. Não achar que as coisas não é para nós. Porque é para nós. Jesus deixou essa palavra para cada um de nós. Senão ela não existiria. Tudo que está escrito aqui é para nós colocar em prática em nossas vidas e tirar lições a respeito da palavra de Deus. Vamos lá. Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Então Jesus colocou no meio e saudou. Então toda aquela atenção que ele estava dando conta, eles estavam ali dando atenção para a opressão. Agora essa atenção foi dada a Cristo. Muitas das vezes a gente está olhando só para as coisas que estão vindo contra nós e deixamos de olhar para Jesus. Muitas vezes nós estamos observando o problema, mas nós deixamos de observar a solução do problema, que é Jesus. E quando nós deixamos de observar o problema e observamos a Jesus, tudo vai mudar. Jesus já chega no meio, saudando com a sua paz, deixando a sua paz naquele ambiente onde eles estavam. Aquela situação, talvez as pessoas, talvez ali uns falaram para o outro: olha, nós vamos morrer, agora não tem mais o que fazer, não há escapatória, não tem como sair daqui, quem sabe os judeus vão vir nos apanhar, alguém vai pegar e vai dizer que nós estamos neste lugar. E quem sabe virou a maior conversa entre eles ali. Começou a discutir, quem sabe, por conta disso. E agora Jesus chega e tudo vai acalmar. Tudo vai se resolver. Ele se comparece no meio dos seus discípulos e deixa a sua paz. A minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se atemorize e não se perturbe.
Então, quando Jesus está presente, o seu coração tem paz. As pessoas aqui estão tendo paz. Quem sabe você chegou aqui tão pensativo por tanta coisa e você não sabe nem por onde começar. E você não sabe nem como resolver. Mas nessa hora agora, isso parece que desapareceu na cabeça de cada um de vocês. Porque Jesus está presente. Se Ele está presente, a paz está aqui. O ambiente é pacificado. Ele é o pacificador. Ele traz a paz nos nossos corações. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então quer dizer, Jesus comprovou que ele era o mesmo que havia sido crucificado. Agora ele está comprovando que é ele. Ele está mostrando as mãos e dizendo-lhe, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então ele está mostrando que é ele mesmo, não é outra pessoa. Olha, sou eu que estou aqui presente com vocês. Olha minhas mãos aqui. Ele estava querendo dizer assim, ó, olha as evidências. E muitas pessoas duvidam de Deus. Muitas pessoas duvidam da palavra de Deus. Duvidam do poder de Deus. Jesus de fato ele existe. Ah, mas eu não posso ver, então não tem como comprovar, pregador, que ele existe. O vento ele existe? Existe, né? A gente sentimos o vento. Mas você pode enxergar o vento? Não. Nenhum dos senhores que aqui estão pode enxergar o vento. Mas ele existe ou não existe? Existe. A aeronave pega voo por conta do vento. As turbinas faz ela projetar e ela começa agora a andar nas asas do vento. Então o vento existe. Tem momento que está calor, o vento vem e refresca a nossa carne. Há uma sensação boa e agradável. Assim também é o Espírito de Deus. Você não vê ele, mas você sente ele. Você sente que ele está presente. Aleluias. Então Jesus, ele é real. Ele ressuscitou do mundo dos mortos ao terceiro dia. Ele subiu aos céus, porque se ele não subisse, não ia vir o Consolador. Ele falou que não nos deixaria órfão. O que é uma pessoa órfã? Que não tem pai, não tem mãe. Então Jesus falou, não vos deixarei órfão. A Bíblia diz, todos quantos o receberam, deles o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu só me torno filho de Deus quando eu recebo Jesus na minha vida. E ele está dizendo agora que se ele não fosse, né, o Espírito não ia descer, e ele faz uma promessa que não nos deixaria órfãos. Então ele nos tomou como filho, e ele é o nosso Pai. Amém, meus amados? Vamos lá. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Então Jesus comprovou para eles que era ele. E o que acontece? Eles se alegraram. A presença de Jesus, foi comprovado aqui que a presença de Jesus alegra as nossas vidas. Eu faço um desafio, você que está triste aí agora, eu faço um desafio. Venha aqui ouvir a palavra de Deus, até o final você está feliz. Essa tristeza vai embora, ela vai desaparecer. Você vai cair na graça do Espírito de Deus. Porque a Bíblia está dizendo que eles se alegraram. Eles se alegraram de perceber que Jesus estava ali. Nós se alegramos quando nós observamos atentamente que o Senhor está presente conosco. Tudo isso que está acontecendo aqui é porque o Senhor Jesus está aqui. Não é pelo fato de eu estar aqui, é pelo fato de Ele estar aqui. Trazendo as evidências claras, as claras, e comprovando que Ele está aqui. Aleluias. E essa tristeza, ela vai sumir do seu coração.
você vai se alegrar. Vai chegar o seu conhecimento que Jesus está presente. Você vai perceber isso. Você vai notar isso. E isso vai fazer toda a total diferença na sua vida. Vamos lá. Vendo o Senhor. 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O Pai, ele está se referindo a Deus. Ele sendo o Filho de Deus. Ele está dizendo assim, ó: o meu Pai me enviou a vir aqui na terra. E assim como o Pai me enviou a vir aqui na terra, eu também vos enviarei. E qual é o destino nosso? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E o Senhor é que envia a cada um de nós. É o Senhor que patrocina as missões. É o Senhor que abre regiões e estados e países para que os missionários entrem e traz as boas novas de Jesus. Hoje é muito difícil, é muito gasto. Uma viagem daqui até Maringá, você precisa ter o dinheiro para o combustível, é tudo difícil. O meio de transporte, tudo é pago. Então somente o Espírito de Deus que pode tocar em vidas. E pessoas se sensibilizar com a obra de Deus e assim poder ajudar, enviando os missionários. Porque é assim que Deus trabalha. Deus abençoa as nossas vidas para que a gente abençoe outras vidas. Mas eu não estou aqui pedindo dinheiro de ninguém, tá? Vamos deixar isso bem claro. Porque hoje se prega-se um Jesus voltado à área material. Hoje se prega um Jesus que só quer dinheiro, só quer posses. E o que o Senhor Jesus falou? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, e aonde os ladrões não minam e não roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Jesus pediu para que homens viessem enriquecer, principalmente com a sua palavra. Hoje se prega-se por interesse, não é mais por amor. As pessoas estão pregando usando textos bíblicos e distorcendo. E assim, enganando muitas pessoas, e pessoas sendo iludidas por uma falsa fé. E quando as coisas não acontecem da forma como a pessoa espera, vem a desilusão, vem a frustração, vem a decepção, vem a tristeza, vem a amargura, vem a mágoa no coração da pessoa. Ah, mas eu confiei. Ah, mas eu acreditei. Ah, mas era um homem de Deus. Mas você deixou de olhar para o Deus dos homens, que é Jesus. Você não consultou o Senhor. Por que Saul foi rejeitado? Porque não consultou o Senhor. Fez conforme a sua vontade, fez aquilo que lhe apraz, sem consultar o Senhor. Então ele foi penalizado, nem com choro ele conseguiu o perdão de Deus. Aleluias. Vamos lá. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe:
recebei o Espírito Santo. Então Jesus já tinha preparado a ocupação de cada um deles. Jesus agora vai enviá-los. Querido, o desejo, a vontade em nosso coração é muito maior do que a opressão que o inimigo possa pegar e botar sobre nós. Você não vai se sentir intimidado, você não vai ficar com medo, você não vai cerrar as portas, você não vai ficar paralisado, você não vai ficar imóvel, mas o desejo, a vontade, o querer está dentro do seu coração. E isso vai te dar força para você abrir as portas e encarar a sua dificuldade, os seus problemas. Porque tem pessoas que quando estão passando por algo, elas não encaram aquilo que estão passando. Elas simplesmente fica ali amedrontada, em vez de esboçar ali tipo uma reação, possuir-se de coragem. Não, o Senhor é comigo. O Senhor vai me dar a palavra. O Senhor vai testificar. O Senhor vai me honrar. O Senhor vai me dar sabedoria para tratar desses assuntos. E que a Bíblia diz que o Senhor nos capacita. Ele capacita a cada um de nós. E agora, querido, ele está convocando, ele vai enviar os discípulos, mas com uma condição. Falta algo a eles a receber. E ele vai dar agora, ele vai soprar. O Espírito de Deus vai entrar neles. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Quem sabe agora Jesus viu que eles deveriam naquele instante, naquele momento, receber o Espírito Santo de Deus. Sabe por que muitas vezes a gente tem medo? Pode ser que nós estejamos ausente de Deus. Possa ser que, quem sabe, eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Mas quem sabe eu não seja convertido, mas convencido uma suposta conversão. Agora o Espírito de Deus eles vão receber o Espírito Santo. E vamos ver o que acontece. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retirados. Então aqui o Senhor Jesus começa a dar instruções aos seus discípulos. E uma delas é: quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então um discípulo não estava presente, que era Tomé. Ele não viu tudo isso que aconteceu. Aleluias. Glórias a Deus. Disse-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não vir o sinal dos cravos em sua mão, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então ele não estava crendo naquilo que os demais discípulos estavam falando para ele. Olha, os judeus trazendo ameaças, nós achamos melhor nós ficar aqui, e nós cerramos a porta. Quando de repente Jesus surgiu no meio de nós. Ele veio aqui, mostrou as suas mãos,
Aquilo foi, a gente viu de fato que era ele. E não só parou por aí, ele também deu a nós o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele soprou e nós assim o recebemos. Mas Jesus veio aqui, ô Tomé. Sabe o que acontece? Tomé é a geração de hoje. Uma geração que nós estamos alertando que o dia do juízo de Deus está às portas. Uma geração que nós estamos alertando para se consertar. Uma geração que nós estamos alertando para abandonarem os seus pecados. Uma geração que nós estamos solicitando humildemente que cada um venha receber Jesus como seu Senhor. Mas tem caído no descaso. As pessoas têm ignorado. E como Tomé. Aqui os discípulos estão falando a respeito de Jesus, mas Tomé, para ele não importa. Ele quer comprovar. Se vocês querem comprovar, vocês terão a prova disso. Mas quem sabe você vai ter a prova tarde demais. Quando você estiver para ser julgado no dia do julgamento final. Jesus, ele não vai estar mais ali como está presente hoje aqui. O Consolador, aquele que nos consola, aquele que nos ama. Não, ali ele vai estar como juiz da terra, julgando os vivos e os mortos. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta descabelar, não adianta gritar naquele dia. Não adianta querer se explicar também naquele dia, que muitas pessoas gostam de tentar se explicar, né? Porque tudo vai estar registrado nos livros. Os livros vai ser exposto, a sua vida está registrada nos livros, aonde Jesus vai revelar os segredos do coração do homem. Tomé é essa geração. Uma geração despreocupada. Uma geração fora da realidade de Deus, uma geração que não tem experiência com Deus, não tem temor de Deus, não tem amor, compaixão. Uma geração incrédula, que é entregue às coisas vãs. Uma geração idólatra, uma geração que se esquece do seu Deus, a qual os fez. O Deus a qual te libertou, te curou, te sarou, te levantou, que derramou suas proezas, seus milagres, seus prodígios, suas maravilhas. Um Deus que nunca cessa de falar conosco. Um Deus que se permitiu se revelar a nós. Um Deus que leva todos os males embora, que consegue tranquilizar o vento e o mar. Repreende, cria-se bonança nas nossas vidas, que coloca o pão sobre a nossa mesa, que os nossos filhos são abençoados. Mas nós somos como Tomé. Não, eu não acredito. Isso é a minha capacidade, a minha intelectualidade, a minha sabedoria, a minha esperteza, a força do meu braço. Aleluia. E 8 dias depois 8 dias depois que Tomé se expressou, 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Então os discípulos estavam outra vez no lugar aonde Jesus apareceu. 8 dias se passou. E Tomé está agora presente. E o que acontece? Chegou Jesus. As pessoas acham que nunca
vai voltar o Senhor Jesus. As pessoas acham que vai demorar. Jesus falou os sinais que aconteceria na sua volta. E olha como está o nosso cenário mundial. É rumores de guerra, é terremotos, é calamidade. Olha lá como é que está no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. É só desgraça, meu irmão. Olha os escândalos que aí estão. É escândalo para todo lado da igreja. Uns se intitulam servos de Deus, mas não andam na palavra. Daí que acontece? O cara desse pende para o mundo. Nunca se afirmou na palavra, mas leva o nome de crente. Daí está em adultério, está em fornicação, está em prostituição. Daí as pessoas sabem e começam a comentar. E o escândalo vem. E mancha a igreja do Senhor. Manche o nome do Senhor, porque querendo ou não, ele está levando o nome do Senhor. Então tudo isso são evidências. Jesus falou, é mister que venha o escândalo. Mas a Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Esse ai de Deus vai pegar. Aleluias. E apresentou-se no meio e disse, Pai, seja convosco. Novamente Jesus se apresenta, Tomé está junto, agora ele deve estar impressionado. Quem sabe agora coisas vai subindo na sua cabeça. E lembre-se que Jesus chegou, ele não avisou que ele iria voltar novamente. Ele não falou para os seus discípulos, olha, hoje eu vim aqui, mas daqui uma semana eu volto, tá bom? Prepara tudo que eu estou chegando. Não. Porque nós não sabemos nem que hora, nem que dia que há de vir o nosso Senhor. Possa ser que eu passe mal aqui, caio e morro. Jesus chegou para mim. Possa ser que você pegue seu veículo e infelizmente acontece algo. E você não chega até a sua casa. Não chega até seu destino e morre. Jesus chegou para você. Mas e daí? O que isso acontece? O que vai acontecer? Se eu morrer sem Jesus, eu vou estar perto dele? Porque eu estou vivendo uma vida despreocupada na terra. Lembre-se, cada um de nós justará conta perante Deus, prestará conta. Tudo pelos nossos atos, todos os atos que nós cometemos, nós vamos prestar conta. Se nós não se arrepender, isso vai vir à tona. Porque a Bíblia diz, se eu me arrepender, ele lança fora, lança no lago do esquecimento todos os nossos pecados. E nos dá o direito de ter uma nova oportunidade. Aleluias. Então Jesus chegou, não avisou nada para ninguém. Então, o que os discípulos deviam fazer? Se preparar, estar preparado, se santificar, se abster totalmente do pecado, não transgredir a palavra de Deus, ser zeloso, cauteloso, ali com temor, agir com sabedoria, se controlar, não se exceder. Porque daí, querido, você vai se santificar. Não fazer parte do pecado. Se abster do pecado. Você está preparado para receber o Senhor Jesus? Orando, jejuando, se consagrando, lendo a palavra de Deus, fazendo a obra de Deus.
ou tendo ocupações no reino de Deus. Não tem aquele ditado que diz: mente vazia é a oficina do diabo? Não tem um ditado? E isso é a pura realidade. Quando o homem não está pensando em nada, ele vai fazer coisas, né? Então ocupe a sua vida com as coisas de Deus. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro. E com eles Tomé chegou, Jesus estando as portas fechadas. E apresentou-se. Existem certas coisas que é só você e Deus. Existem certas coisas que é só você e Deus. Deus pede intimidade. Tem momentos que nós precisamos estar a sós com Deus, a portas fechadas, para que Ele se revele a nós, para que Ele repasse algo a nós, para que a gente venha ouvir e captar a sua voz. Depois disse a portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai, seja convosco. 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Olha que vergonha que passou Tomé. Não era mais fácil ele ter acreditado, crido? No dia do juízo final, vai acontecer desse mesmo modo, desse mesmo proceder. As pessoas serão envergonhadas, porque se envergonhou de falar do nome do Senhor Jesus. Imagina só, querido. Tomé era um discípulo, ele viu tudo. Agora, porque ele presenciou tudo, ele viu tudo, ele ouviu que Jesus falou para eles: ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas por que ele não creu? E por que as pessoas não acreditam na palavra de Deus? Ela prefere acreditar em outras coisas, mas não acreditam na palavra de Deus. Tem tantas pessoas fazendo mal, e as pessoas acreditam no mal, mas não no bem. Ai, vem aqui que eu vou ler sua vida. Vem aqui que eu vou jogar as pedras, eu vou ler o seu futuro. Elas dão mérito, crédito àquilo, mas não lê a palavra de Deus. Uma vez eu estava vindo dali, parou uma moça e falou: deixa eu ler sua mão. Eu falei: pode ler, lê. Ela começou a falar: mas deixa um agradinho. Eu falei: vou deixar um agradinho. Já soltei um versículo bíblico. Ela falou: me desculpa, eu estou indo embora. Mas na hora se retirou e foi embora. A hora que eu comecei a evangelizar, a moça desapareceu. Não acredite em mentiras. Vai para a palavra de Deus, que aqui tem resposta para a sua vida. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Não teve nem o que responder. Jesus, você acha que ele não ouviu o que ele falou? Você acha que Jesus não ouve o que a gente fala? Ele ouviu, portanto que ele já chega intimando Tomé. Ô Tomé, olha aqui as marcas da minha mão, põe o dedo, põe seu braço aqui no meu ombro. Não era isso que você queria? Eu vou comprovar então minha existência para você de uma vez por todas. E ainda advertiu: não seja incrédulo, Tomé, mas seja crente. Acredite nisso que eu estou falando. Acredite no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, querido. Essas palavras nos salvam. Essas palavras trazem salvação. Essas palavras transformam nossas vidas.
Essas palavras nos geram vida em nós. É um poder sobrenatural. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Ela contém a inspiração de Deus. Aleluias. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado. Olha para você, olha esse 29, presta atenção agora. Jesus vai falar para Noé. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, agora você crê? Bem-aventurado, mais do que felizes, os que não viram e creram. Nós não estamos vendo Jesus, mas nós estamos crendo nele. Então a Bíblia diz que mais do que felizes somos nós. Amém, meus queridos? Então que hoje você possa entregar sua vida a Jesus. Jesus, ele é bom, ele é misericordioso e ele nos ama. Dependente da sua índole, do seu caráter, dependente da sua pessoa, a qual você se apresenta, ele te ama. Ele nunca, jamais, em hipótese alguma, tem o desejo de te destruir, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas, mas para salvá-las. Jesus, ele quer salvar você da ira vindoura. Ele quer salvar você das garras de Satanás. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se você viver uma vida longe do Senhor Jesus, você não poderá entrar no reino de Deus. Você será lançado no lago de fogo e sofrerá a segunda morte. A primeira morte que Deus considera é quando a pessoa não tem Jesus e não faz caso algum. Ela vai enfrentar o juízo de Deus e vai receber a sua segunda morte. Vai ser lançada no lago de fogo. E ali vai sofrer eternamente. E não é isso que Deus tem para nós. O diabo quer isso. E está tentando isso na sua vida. Mas Jesus não. Ele quer te salvar e te resgatar. Ele quer levantar você. Ele quer que você seja uma pessoa melhor, não pior. Você acha que ele não agonizou naquela cruz? O seu corpo foi totalmente desfigurado, retalhado, desmiuçado. Moeram Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele chorou. Ele teve sede naquela cruz. Ele ficou suspenso entre os cravos. O seu corpo suspenso entre os cravos. Uma coroa de espinho foi cravada na sua cabeça. O seu corpo todo inchado pelos hematomas de agressão, de crueldade, de violência. Não tiveram misericórdia e compaixão dele. Desde o momento que pendurá-lo, ele naquela cruz, ele verteu o seu sangue. Sangue algum restou em sua carne. O seu coração foi partido. Ele morreu de braços abertos para hoje na terra. Enxugue as lágrimas que verte o seu rosto. É motivo de você se alegrar por esse Deus que deu a vida dele por você. É motivo de nós comemorarmos. É motivo de nós celebrar. É motivo de nós trazer à tona, de lembrar cada um dos senhores e senhoras que aqui estão, que Jesus, ele é um Deus vivo, que Jesus venceu a morte, que Jesus, ele está presente aqui para mudar a nossa vida, mudar a nossa trajetória. Amém, meus queridos?
Ah, mas pregador, eu quero aceitar esse Jesus que você está pregando nesta manhã aqui. Vem aqui que eu vou orar por você. Eu vou orar por você, pedindo a Deus para que Deus te abençoe. Pedindo a Deus para que o Espírito de Deus abra os seus entendimentos daqui por diante. E que faça você um pregador do Evangelho. Que você seja um homem abençoado. Que você venha levar Jesus para dentro da sua casa. Porque muitas casas têm jogado Jesus para fora. Têm rejeitado o Senhor Jesus. E têm visto a consequência dos nossos filhos. Os seus filhos têm pagado um preço. Filhos rebeldes, filhos violentos, filhos que batem pai e batem mãe. Sabe por que disso? Porque o pai e a mãe deixou de levar as escrituras sagradas para dentro de suas casas. Não senta no sofá e não mostra o amor de Deus aos seus filhos. Se os seus filhos não saberem de Jesus, não há temor no coração deles. E sabe quem vai sofrer com isso tudo? É você. E sabe o que o diabo está fazendo? O diabo está recrutando jovens para o seu submundo das trevas, para as drogas, para as bebidas, para a prostituição, para tudo que não presta. E amanhã ou depois, o pai vê seu filho atrás de uma cela ou no cemitério e vai chorar. Então coloquem a palavra de Deus novamente dentro dos seus lares e lê ela para os seus filhos. Faça isso e a sua família será uma família abençoada no nome de Jesus. Amém, meus amados? Então estamos encerrando neste momento a pregação do Evangelho. Eu estou aqui com algumas Bíblias que foram disponibilizadas a nós e eu quero doá-las a você. Pregador, eu não tenho Bíblia, eu queria uma Bíblia. Então você vai ganhar uma Bíblia. Eu não tenho muitas aqui comigo. Venha retirar a sua Bíblia. Eu tenho algumas só. Que você possa vir. Pega a palavra de Deus e começa a ler. Não vai descartar ela. Não vai deixar ela dentro de um armário. Se você for fazer isso, não pega ela aqui. Você vai pegar a palavra de Deus para ler. Para estudar ela. Para meditar nela. Você vai se prontificar de estudar. De ter o conhecimento das Escrituras. Por que a Bíblia diz? Por falta do conhecimento de Deus, o povo dele foi o quê? Destruído. Então pega a palavra de Deus aqui e se comprometa a meditar nela. Amém, meus amados? Quem quiser Bíblia, vem aqui retirar a sua. E eu vou estar desmontando aqui a nossa aparelhagem e se despedindo também dos nossos amigos internautas que aqui estão conosco. Também estão por outro lado aí dos seus smartphones, acompanhando esse culto de evangelismo que está acontecendo aqui em Londrina, cidade norte do Paraná. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos vocês. Em outra ocasião, oportunidade, nós estaremos aqui, se assim o Senhor quiser. Você nunca deixou. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Faz o seguinte, aqui vai estar meu telefone, não.
pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Entra de contato comigo, quando eu estiver aqui, eu te Deus mando uma mensagem para tirar sua parte. olho para o alto, então Então, vamos ver se na próxima folga minha eu venho. E aqui não deu para trazer. E geralmente eu venho com a bolsa cheia. E é poucas vezes que as pessoas se mobilizam para querer a palavra. Então, eu preciso sofrer eles. Mas na próxima vez eu trago mais, tá bom? Se me dá um oi lá, né? Eu te aviso quando eu tiver aqui. Tá bom, legal. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, Ele não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto. Pessoal, neste momento nós estamos encerrando o trabalho de evangelismo aqui no centro da cidade de Londrina. Vocês podem contemplar, né, todo o trabalho. No final as pessoas vieram buscar a palavra de Deus, comentaram acerca do trabalho. Então eu só tenho que agradecer ao Senhor Jesus por tudo que o Senhor tem feito em prol de nossas vidas. E é bom a gente sentir esse afeto, né? É bom saber que ainda as pessoas, né, por mais que seja em pequeno número, mas estão ouvindo o Evangelho. Estão dispostas, né, a pegar e passar pelo processo de mudança, de transformação. E que essas pessoas que pegaram as Bíblias aqui comigo, que Deus venha abençoar a cada uma delas. E que o Espírito de Deus abra os entendimentos para elas conseguirem discernir a palavra de Deus. Gostaria de agradecer as pessoas que têm colaborado conosco, né? Tem visto seriedade em nosso trabalho. Agradecer a vida do pastor Santos da Igreja Mensageiro de Cristo, a vida do nosso irmão Leandro e da sua esposa Fabiana, que tem nos ajudado também. A Armanice, que também sempre tem nos acolhido, né? Suprindo aí as nossas necessidades. Que Deus abençoe as demais pessoas que têm apresentado os nossos nomes em oração, né? E vamos continuar a obra por hoje. Agora vamos para a parte da distribuição dos panfletos de evangelismo. Vou distribuir alguns panfletos, não vou conseguir estar gravando, né? A distribuição dos panfletos por não ter o suporte, né? Para colocar o celular. Mas a gente vai começar esse trabalho daqui a alguns instantes. Deus abençoe a todos vocês. Fica com Deus. E as pessoas estão colocando aqui para orar. Eu estarei orando pela vida de todos vocês, tá bom? Eu vou orar agora, em nome de Jesus. Pessoal, vocês estão colocando seus pedidos de oração, nome. Eu estarei orando neste momento. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa te encontrar essa pessoa que tem representado a sua casa, o seu lar, que colocou o seu nome aí na live para nós estar orando. Que o Senhor possa te encontrar essa pessoa, que o Senhor possa agir deste modo, expulsando tudo que não convém, em nome do Senhor Jesus. Que as suas bênçãos, Senhor, seja derramada na vida dessas pessoas, que o Senhor venha repreender todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Venha fortalecer, venha trazer vida e esperança, e que o Senhor possa realizar os sonhos e ser sonhos concretos na sua presença, Pai. Abençoe essa casa, essa família, essas crianças, esses filhos, no nome de Jesus. Amém. Então nós oramos aqui e nós vamos dar continuidade também à oração, né, aos amados irmãos em Cristo Jesus. Nós não vamos apenas orar nesse instante,
mas a gente tem um caderno de oração. Vou estar anotando o nome de vocês lá no caderno e estarei missionando perante o Senhor. Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueça, compartilhe essa live, curte ela e coloque seus comentários em nome de Jesus. E coloca a região que você ouviu. Ah, eu sou daqui de Umuarama. Ah, eu sou daqui de Foz do Iguaçu. Coloca aí pra gente ver certinho. Deus abençoe a todos vocês.